E eu gostaria de falar um pouco sobre, dando uma sequência, nós falamos sobre aonde nós podemos chegar, aonde Deus quer que nós cheguemos. Muitas vezes a gente fica pelo meio do caminho, muitas vezes nós perdemos o alvo e perdemos a noção e perdemos o destino da nossa vida. Muitas vezes nós estamos sem rumo, e como se diz aí no bom brasileirês, né? Vamos empurrando com a barriga, vamos embarrigando a coisa, né? Mas Deus nos tem chamado em Cristo para que nós possamos provar uma nova condição, uma nova vida. E nós precisamos entender aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas em Cristo. Eu comentei um pouco no domingo passado sobre isso. Mas veja bem, quando nós temos um alvo, quando nós entendemos que o conhecimento de Cristo, que aquilo que Jesus nos trouxe e fez por nós, tem a ver com um grande projeto de Deus para as nossas vidas, de transformação pessoal, de transformação da nossa família, de mudança da nossa maneira de pensar e de agir, porque Deus não é um teórico, Deus Ele quer tocar de forma prática as nossas vidas. E quando nós começamos a entender e a perseguir isso, nós precisamos também perceber que para chegar lá, tem um caminho, não é verdade? Quando você vai a qualquer lugar, você põe lá no GPS, local tal, ele vai te dar o caminho. Nós não chegamos a lugar nenhum, queridos, na vida em nada, seja no natural, seja no sobrenatural, sem entender que nós precisamos ter alvos claros, mas também que existe um caminho a ser trilhado. Nós podemos escolher viver à margem do caminho, podemos até não fazer o caminho, e muitas vezes acaba acontecendo com nós que nós não vivemos o propósito de Deus. Eu gosto muito de uma comparação que é bastante utilizada, que é a comparação entre a águia e a galinha. A galinha faz o seu ninho, se aninha, habita no chão. A águia faz seu ninho nos lugares altos. A águia, ela não come coisa morta, ela não se alimenta daquilo que não está vivo, daquilo que não tem vida. A galinha se alimenta de coisas que ela cisca, né? Ela vive ciscando. E eu gostaria de falar um pouco sobre a centralidade de Cristo neste caminho onde Deus quer nos levar a viver nesta dimensão dos lugares altos. Porque a nossa tendência é como a galinha ela olha do lado aqui, né? A águia tem os olhos para frente. E a galinha, para ciscar, ela tem que olhar assim, E ela está sempre olhando para baixo, para o chão. E o propósito de Deus não é que a gente fique olhando para as coisas daqui, mas para que a gente aprenda a olhar para as coisas do alto. Porque foi para as coisas do alto que Cristo veio, para que nós pudéssemos provar das coisas do alto. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e reina. E muitas vezes nós estamos nos alimentando das coisas naturais daqui. Isso é o natural, isso é o corriqueiro. Mas o grande desafio da palavra de Deus é justamente buscarmos as coisas que têm a ver com o reino de Deus, as coisas que estão relacionadas àquilo que o Senhor Jesus nos veio revelar. Então, queridos, não basta ter alvos se nós não trilharmos o caminho até este alvo. Se o meu alvo é Cristo, como o apóstolo Paulo disse, prossigo para o alvo. Nós cantamos essa música, domingo passado eu trabalhei esse tema. Se o meu alvo é Cristo, se eu entendi que a minha vida não depende só do din-din,
que eu recebo ou conquisto, dos bens que eu acumulo, dos relacionamentos, casamento, filhos, mas que há algo maior, um propósito maior de Deus para mim. Eu me entendo que estes alvos são alvos altos, que Deus nos chama, de relacionamento com Ele, de provar das coisas celestiais. Mas é preciso trilhar um caminho. Quando você faz um curso aí para ser um graduado em qualquer área, tem um caminho, tem um currículo a ser cumprido. Quer ser dentista? Sem saber usar uma broca, não dá jeito, né? Quer ser agrônomo? Né? Sem entender das coisas que estão envolvendo aquela área de estudo? Você precisa trilhar um caminho. As coisas de Deus também são assim, queridos. E normalmente nós achamos que não, que elas vêm assim, por acaso. As coisas de Deus, elas não vêm por acaso. Há um caminho a ser trilhado. A vida cristã, queridos, é uma caminhada. Em Atos 19, 29, em Atos 22, 4, os cristãos eram referidos, né? Se referia aos cristãos, os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam a Jesus, como os do caminho. Em Atos 22, no capítulo 22, do verso 4, o apóstolo Paulo diz que ele perseguiu estes que eram do caminho, procurando até matar esses, até que ele teve um encontro com Jesus, que é o caminho, e o caminhar dele mudou. Fantástico isso. Muitas vezes, queridos, eu venho de um berço luterano, né? Já fui criado na igreja luterana tradicional, e muitas vezes eu ouvia a palavra de Deus, muitas vezes eu estava nos cultos desde pequeno, mas eu só fui começar a entender a revelação de Cristo a partir dos meus 15 anos, quando eu comecei a buscar entendimento, comecei a ler a palavra de Deus, e comecei a ser aquele chato que senta e começa a perguntar: como é que é isso, como é que é aquilo, né? Como é que são essas coisas de Deus? Eu gosto muito quando as pessoas me mandam perguntas. Essa semana teve uma pessoa que me perguntou, né? Como é que é essa história de... Lá na Bíblia tinha gente que vivia 800 anos, né? E por que não vive mais? Essa curiosidade pelas coisas que envolvem, né, a palavra de Deus, que envolve o reino de Deus e o próprio Senhor Jesus, nós precisamos alimentar elas, queridos, porque isso nos leva ao crescimento. Eu hoje sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou porque eu conheci e tive uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Eu sou o que sou porque eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, e eu entrei neste caminho, eu me tornei um destes do caminho. Uma coisa é certa, queridos: o destino da humanidade é Deus. Goste ou não goste, escolha ou não escolha, todos nós estaremos perante o Criador. Todos nós nos apresentaremos um dia. A morte não é a última fronteira. Todos nós somos chamados, e Deus, Ele quer que o homem esteja próximo dele. Por isso que Ele enviou seu Filho Jesus como um caminho para que nós pudéssemos ser libertos de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas enfermidades. Deus enviou seu Filho, e para que nós fôssemos alcançados e levados a um propósito maior que o Pai tem com você e comigo, que é que nós sejamos a semelhança de seu Filho Jesus. Esse é um propósito muito alto, pastor.
Ser a semelhança de Jesus. Será que dá? Isso não vem de você e não vem de mim, queridos. Há um poder que opera em nós. Quando nós recebemos a Cristo em nossas vidas e damos lugar a esta ação de Cristo em nós, há um poder que começa a operar em nós. É um poder maior que os poderes deste mundo. Porque o poder de Cristo é maior do que todas as coisas. E toda autoridade lhe foi dada, como ele mesmo disse, no céu e na terra. Está em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus, feita essa introdução, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. E aí você vai entender, talvez, porque eu fiz toda essa introdução. Eu gostaria de fazer a leitura do verso 6 com vocês. Jesus, em uma conversa com seus discípulos antes de ser preso e ir para a cruz. Isso é um diálogo com os seus discípulos. Jesus, ele responde, a Tomé e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando que este caminho de relacionamento com o Criador, com o nosso Deus, a quem nós podemos chamar de Pai, quando nós recebemos pela fé a Cristo e entendemos que Ele é o caminho, Deus se permite chamar de Pai, ao contrário de muitos outros deuses que estão por aí, de plantão. O nosso Deus se permite chamar de Pai. O Senhor Jesus se ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus. E este Pai, Ele deseja que nós tenhamos essa intimidade e que todo homem chegue a Ele. E Jesus é este caminho que nos leva ao Pai. E a radicalidade do que Jesus está dizendo aqui é que Ele é o centro deste plano de aproximação e de reconciliação e de conhecimento de Deus, de revelação de Deus, que Jesus é o centro disso. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Forte isso. Ele diz: não há como chegar ao Pai senão por mim, porque Jesus é a revelação maior dos céus para a humanidade. Jesus é a revelação plena de Deus. Jesus, quando ele começou a conversar e chegou nesse ponto, nesse versículo do verso 6, há um diálogo anterior, onde Jesus está consolando o coração dos seus discípulos, no verso 1 do capítulo 14, e ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque ainda havia sobre Jesus um olhar muito humano, e muitos viam Jesus como um homem semelhante a nós. E esta é uma pergunta que obviamente nós precisamos responder na nossa caminhada. Quem é Jesus? Quando Jesus diz eu sou, esse termo no grego, ego eime, é o termo que equivale ao termo que era usado no Velho Testamento para se referir a Deus, Yahvé, eu sou. Porque ele indica divindade. E Jesus, ele sabia que os seus discípulos fraquejariam porque ele passaria pela cruz, ele iria morrer. E porque ele seria levado, ele venceria a morte, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, mas ele começa a preparar o coração aqui. Ele diz: vocês creem em Deus Pai, creem também em mim, creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí entra o nosso querido Tomé, né? Dizendo, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Você já se perdeu? Quando a gente se perde, né? Eu me lembro que eu era pequenininho, isso é uma coisa que eu guardo na minha memória. Eu era pequenininho, eu me perdi da minha mãe. Aquilo foi um negócio angustiante na escola. E eu saí pela rua correndo e teve uma pessoa que me catou pela mão, porque eu quase fui atropelado por um carro. Porque eu estava desnorteado atrás da minha mãe e não sabia o caminho para casa. Ainda hoje eu me lembrava disso. Eu já lidei com pessoas que perderam entes queridos. Tem um colega que perdeu um filho e ele perguntava para mim, onde está meu filho, pastor? Onde está meu filho, Osmar? Para onde ele foi? O Senhor Jesus, ele fala aqui que ele é o caminho, a verdade e a vida. E é um caminho que nos leva à casa do meu Pai. Onde ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aqui a ideia no original, no grego, é a ideia de naquela época haviam grandes palácios, grandes casas, onde haviam muitos quartos, né, onde as pessoas poderiam estar. O que Jesus está dizendo é que a casa do meu Pai é muito grande, cabe todo mundo. Porque Deus é um Deus que deseja que o homem esteja próximo dele. Obviamente Deus habita nos lugares celestiais, nos lugares altos. Isso tem a ver com uma dimensão, queridos, espiritual. No Talmud, né, na tradição judaica, existiam 7 céus. Nós não sabemos bem se isso é verdade, porque a Bíblia não fala em 7 céus. Mas o apóstolo Paulo fala que ele foi arrebatado até o 3º céu. E toda vez que nós olhamos a palavra de Deus para o que a Bíblia chama de lugares celestiais, ou esta dimensão espiritual, ele fala de níveis, de lugares, de céus. E há um lugar onde está o trono de Deus, a sede central do governo do Pai e do Filho. O natural, queridos, imita o sobrenatural, não percam isso de vista. O natural, vou repetir isso, imita o sobrenatural. E é este o lugar onde o Pai habita e o qual nós somos chamados a caminhar na direção. Em Hebreus 8:1 fala que o próprio Senhor Jesus, ele assentou-se à destra da majestade do Pai nos céus, onde ele governa e reina. E a palavra de Deus diz que nós temos acesso ao trono de Deus por meio de Cristo. A palavra de Deus, se você for olhar em Hebreus 6:20, diz que Jesus é como precursor deste caminho que nos leva à intimidade e aos lugares altos. Por que eu estou semeando isso no seu coração? Para você entender que nós fomos criados não para viver só do natural, não para viver só ciscando aqui. Nós fomos criados para provar coisas celestiais na nossa vida, por meio de Cristo. E Jesus é o caminho para isso. Jesus é o caminho, queridos, para a casa do Pai. Ele foi preparar o lugar, ele diz isso aqui nesse texto. Jesus, ele é o caminho para a transformação pessoal. É ele quem nos leva nessa direção. Em Efésios 3:19, o apóstolo Paulo ora para que a igreja seja tomada da plenitude de Deus em Cristo Jesus. Se nós queremos ser
transformados à semelhança, se este é um propósito de Deus, e obviamente é o que a palavra de Deus revela, mas se você crê nisso, Deus está operando por meio agora deste caminho que é o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito e do que está revelado, para nos levar na direção de uma transformação pessoal. O crer, a fé salvadora, o batismo, é a inauguração disso, de uma vida e de um caminho com Cristo. Porque Deus quer que nós nos tornemos participantes de uma forma de vida superior, que é a vida de Cristo. Lamento informar vocês, nós estamos vivendo numa forma de vida inferior. O nosso modo de vida é inferior. É como a galinha mesmo que fica ciscando. Mas Deus quer nos levar a viver uma vida abundante. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma vida que tem uma base espiritual, porque nós somos espíritos. E o Espírito de Deus, quando nós entramos nesse caminho que é Cristo, o Espírito do próprio Deus, o Espírito de Cristo, ele começa a operar em nós e gerar em nós mudança e transformação. Essa transformação tem a ver com a nossa natureza e tem a ver com atributos inclusive morais. Queridos, Jesus é o alvo, porque ele é o padrão de transformação para nós. E Jesus é o caminho, porque ele é o precursor nesse caminho. É porque ele nos mostra como chegar lá. Como chegar lá. Não há, queridos, caminho de mudança. Lamento informar vocês. Eu lutei tanto tempo com as minhas forças para tentar mudar a mim mesmo. Até que eu descobri que este poder não vinha de mim. E eu vejo muitas pessoas lutando contra si mesmo e achando que é em si que vão achar força para gerar alguma mudança. Mas a mudança efetiva da nossa natureza passa por Cristo. Jesus é o pioneiro nisso. Ele nos ensina como nos desenvolvermos espiritualmente. Ele nos ensina qual é o caminho a ser trilhado. Ele é padrão de perfeição e ele é revelação de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, homem e Deus ao mesmo tempo, porque assim ele é Deus encarnado, nós vamos ver que aquilo que ele fez, por isso que eu sempre digo, você quer conhecer a palavra de Deus, comece pelos evangelhos, porque você precisa conhecer a Jesus, que é o centro da revelação de Deus. E você vai ver a expressão de Deus. E quando você olha, você vai ver um Deus que liberta, que perdoa, que sara, que cura. É um Deus que muda a condição. Este é Jesus em ação no Novo Testamento. Você vai ver um Deus que se importa, que não lança fora, que não despreza. Um Deus que corrige, porque ama. E qual é o pai que não corrige? Isso também é expressão de amor. Você vê tudo isso em Jesus. É só olhar com cuidado, com carinho o que está nos evangelhos. Jesus, ele é este caminho. Ele é este que nos mostra o Pai. Ele nos antecede, queridos, e nos mostra caminhar. Serviço, amor, perdão, obediência a Deus.
Até a obediência a Deus, Jesus foi exemplo. E ele obedeceu até a morte. Lá no Getsemane, naquele lugar de oração, Jesus passou por um grande momento, onde inclusive o evangelista Lucas diz que ele chegou a suar sangue, tamanho sofrimento, em oração, por nós, lutando por nós na presença do Pai. E para cumprir a vontade de Deus, porque ele sabia pelo que ele ia passar. Ele já anunciava isso antes. Uma outra coisa importante, queridos, na caminhada cristã, se você está no caminho, se você é do caminho, né? Como eram chamados os cristãos do Antigo Testamento, da igreja primitiva, de Atos, né? Não do Antigo Testamento, desculpa. É isso que Jesus fala aqui, que ele é a verdade. Porque na nossa caminhada, queridos, nós precisamos realmente ser orientados de forma verdadeira. Este relativismo que nós vivemos hoje, moral, onde não há verdade, onde as verdades são as minhas verdades, as suas verdades, cada um tem a sua verdade, não leva ninguém a nada. Está todo mundo perdido. Só tem gerado insegurança. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui Jesus dizendo: eu sou a verdade, você pode confiar em mim. Você não vai se enganar comigo. Eu tenho a verdade. Que verdade? O Senhor Jesus, ele revela a verdade sobre nós. Ele revela a verdade sobre nós, inclusive igreja do Senhor. Nós que somos cristãos e que já estamos no caminho, precisamos ao longo desta caminhada ser orientados por Deus de forma verdadeira. Uma das coisas que Jesus mais fez foi confrontar a falsa religião da sua época, a falsa religiosidade, a hipocrisia dos fariseus, que eram legalistas e não viviam, não amavam e não viviam naquilo que Deus havia proposto. E quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse, ainda hoje conversávamos sobre isso lá em casa, Apocalipse 3, eu gostaria de que você abrisse a palavra de Deus comigo nesse texto, e isso é para a igreja, é para cristãos aqui, é para os do caminho. No capítulo 3, há uma revelação aqui, entregada a uma igreja chamada Laodiceia. A igreja de Laodiceia representa a igreja moderna, a igreja ocidental. Nós, a igreja cristã ocidental. Olhe bem, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, é o próprio Senhor Jesus aqui falando. Desculpa, versículo 14, capítulo 3, 14. Carta à igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta é uma palavra de Deus para a igreja, para nós, queridos. Onde Deus está dizendo: vocês estão vivendo de boa na lagoa, estão se achando, né? Não, eu estou na bênção, né? Eu não preciso mais nada. É o que Deus está dizendo aqui: queridão, você está enganado. Aconselho-te que de mim, verso 18, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.
Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, regiões celestes. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui uma palavra, queridos, muito clara para nós. A verdade precisa permear a nossa caminhada. E o que Deus está falando, e isso é para a igreja ocidental. A igreja ocidental se debruçou nas riquezas, se debruçou no ter, se debruçou na teologia da prosperidade, está acomodada na sua vidinha boa e perdeu de vista o seu chamado. E Deus está dizendo: você precisa me buscar para comprar coisas, riquezas que não são materiais, são espirituais. Você precisa mudar a tua condição, vestes brancas. Você precisa de colírio espiritual. Naquela época não tinha óculos, né? Mas já tinha colírio. Não esse colírio de farmácia, né? Mas já haviam, né? Já haviam substâncias que eram usadas, né? Para melhorar a visão. Está com a visão turva, espiritualmente turva. Queridos, durante o caminho que é Cristo, e se você está neste caminho, não perca de vista a verdade, porque a verdade nos leva na direção da promessa. A promessa de Deus é muito clara. Ele diz: arrepende-te, começa a buscar de novo o que você deveria estar buscando, volta-te para mim. Ao vencedor eu darei com que sente junto comigo ao lado do Pai, mansões celestiais, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque, afinal de contas, ninguém aqui é eterno, né? Do ponto de vista temporal, né? Todos nós passaremos pela morte. Mas a palavra de Deus fala sim de uma eternidade. E Jesus compartilha esta eternidade conosco. Depois eu vou falar sobre isso quando Jesus diz que Ele é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e nós precisamos dela, e eu sou a vida. Mas eu queria ainda destacar algo, que Jesus, Ele não só fala a verdade sobre nós, e muitas vezes isso pode ser inicialmente dolorido, ou doloroso, mas Jesus também nos fala a verdade sobre Deus. E a grande verdade que Jesus nos traz é que Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele nos quer perto. Ele nos quer para um relacionamento vivo com Ele. Por isso Ele nos envia seu Filho. A verdade, queridos, se opõe ao falso. A verdade nos traz direcionamento ao longo da caminhada. E Jesus, por isso, Ele diz: eu sou a verdade, e conhecereis a verdade vai vos libertar. Jesus diz: me conheçam, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu andei muito tempo tateando, queridos, mas quando eu entendi quem é Cristo e comecei a me relacionar e a buscar Ele, as coisas da minha vida mudaram. Isso é salvação. As pessoas acham que salvação é fugir de um inferno futuro. A vida eterna, queridos, não é algo só futuro. A vida eterna é uma modalidade de vida. A vida eterna é a vida de Cristo, esta vida superior que tem a ver com o que Deus é, sendo agora infundida em mim de forma sobrenatural. Vida eterna é uma modalidade de vida. Não é só vida sem fim. E é mediante a transformação do meu ser na imagem de Cristo, pelo Espírito, que a minha vida natural vai dando lugar a esta nova modalidade de vida, que a Bíblia chama de vida eterna. Você entendeu isso? Queridos, isso é profundo, queridos.
A vida eterna é muito mais do que só alguma coisa depois. A vida eterna é para agora. Jesus não diz, quem crê em mim terá a vida eterna. Ele diz assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, porque a divina semente é plantada no coração daquele que ousa confiar em Cristo e viver agora este caminho com Ele, de discipulado. E é essa vida que vai sendo formada em nós e vai nos transformando. E o Espírito Santo vai nos conduzindo de um estágio de glória ao outro. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios. É de fé em fé, de glória em glória, que nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Isso é um processo, queridos. Isso é caminho que precisa ser trilhado. E nós precisamos entender que o alvo está lá adiante, mas que o próprio caminho para este alvo é o próprio Senhor Jesus. A relação com Ele. É o dom da vida de Cristo que vai anulando a minha tristeza, a temporalidade das coisas da minha alma e que vai mudando e dando sentido e razão para mim. E aí não é mais as coisas deste mundo que dão razão e sentido para mim, mas são as coisas lá do alto. Nós usamos as coisas daqui, mas desfrutamos da relação com Deus, das coisas do alto. Infelizmente, muitas vezes o que nós fazemos é o contrário, nós usamos as pessoas né, como se fossem coisas. Deus não usa a gente e não trata a gente como coisas. Ao ressuscitar, Jesus inaugura um novo modo de vida, queridos. Porque quando Jesus ressuscita, Ele ressuscita em corpo transformado que pôde ser tocado pelo duvidoso Tomé, desse texto de João 14, mas ao mesmo tempo um corpo que daqui a pouco estava lá no caminho de Emaús e que de repente aparecia na sala, atravessando portas fechadas, mas era um corpo transformado, não era um fantasma. Jesus inaugura algo que a palavra de Deus fala que nos será dado. A palavra de Deus diz que todos nós ressuscitaremos. Jesus diz que aquele que crê em mim tem a vida e ressuscitará no último dia. Porque esta vida e este modo de vida que tem a ver com a eternidade de Cristo e do Pai nos é dada plenamente na ressurreição. Isso para nós, gente, parece doideira. E por isso eu amo cada vez mais a Jesus. Este é um poder de Deus agindo na humanidade, na vida de todo aquele que crê, nos levando a uma existência nova e mais alta, as coisas do alto. Quando Jesus ressuscita Lázaro, um pouco antes, a irmã de Lázaro diz: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Jesus vira para ela e diz assim: teu irmão há de ressurgir. É interessante porque a identidade de Lázaro é mantida. A nossa identidade será mantida, queridos. E eu creio que nós nos reconheceremos. Há algo, queridos, maior do que só viver das coisas daqui de baixo. E o caminho é Cristo. Sem caminho não tem avanço. Muitos querem prêmios sem fazer a jornada. Não se alcança o prêmio sem a jornada. Não se alcança o diploma sem fazer o curso. Não se prova a vida eterna sem fazer o caminho que é Cristo, sem ser do caminho. Não há caminhada de conhecimento e de transformação sem verdade. Não há vida plena. E sem a vida superior de Cristo em nós, não há vida eterna. Não há eternidade. Isso é revelação bíblica pura. Mas nesse tempo, queridos, muitos têm ficado à beira do caminho, ou na metade do caminho. Muitos têm desistido do caminho.
E muitos têm perdido o rumo de casa. Mas nessa noite, queridos, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer restaurar a sua caminhada com Ele. Nessa noite, eu quero dizer, a sua vida que está patinando, Deus quer trazer a verdade sobre a sua vida e quer trazer um novo modo de andar. Mas você precisa se dispor, como foi dito aqui no início do culto, você precisa tocar em Jesus, como aquela mulher tocou em Jesus. Você precisa desejar as coisas do alto. Você precisa fazer da sua casa, da sua habitação, não o chão. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, eles têm uma posição em Cristo. Eles estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. E eu, pela fé, tenho essa posição. Eu estou em Cristo, Ele reina e a minha vida está nele. E nele eu avanço e nele eu tenho vencido as dores que o mundo me traz, os desafios que o mundo me traz, sejam quais for. Eu quero voltar a dizer e reafirmar aqui o que Jesus disse, não eu. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Alimenta-te da verdade. Anda comigo. Vamos ficar de pé? Eu quero encerrar aqui, tendo um tempo de oração com você. Eu não sei a condição do seu coração e talvez você diga, eu preciso de algo novo, eu preciso demais, a minha vida se tornou seca, a minha vida, eu parei no meio da caminhada, eu desanimei. Talvez você precise entrar nessa caminhada, talvez você nunca tenha recebido a Cristo como teu Senhor e Salvador, talvez você não conheça Jesus, como há um tempo atrás um rapaz chegou e disse para mim, eu preciso mudar de vida e eu preciso conhecer Jesus, eu não conheço Jesus. Esse rapaz está aqui hoje, e Jesus tem se revelado a ele tem vindo conversar comigo. Ele não conhecia nada de Jesus. E a busca dele, que é uma busca de poucos meses, tem gerado na vida dele coisas que esses tempos ele me procurou para dizer assim, estou assustado, pastor, minha vida está um rebuliço. Porque andar com Jesus é assim, queridos, a vida ela dá o rebuliço mesmo, mas é um rebuliço bom para melhor. Porque Deus, Ele não constrói sobre o velho. Deus, Ele mexe e põe a casa em ordem quando a gente começa a deixar que Ele ponha a casa em ordem. Enquanto a gente está no controle, a gente está no controle. Mas quando Ele se torna Senhor, e Ele é o caminho, a mudança vem. Eu posso dizer para vocês isso, de carteirinha, mais de 20 anos de ministério. Pessoas que disseram, pastor, comecei a andar com Jesus e parece que a coisa engripou. Não, não engripou não, queridos. É porque Jesus está jogando fora o velho. O novo vem. Não te assusta que o novo vem. Continua no caminho. Esse é o meu Jesus. Esse é o seu Jesus. Se você tem Ele como Senhor da tua vida. Quero convidar você a baixar a sua cabeça enquanto nós cantamos. Eu quero convidar você a falar com Deus. Eu, na verdade, quero desafiar você, se você quiser chegar aqui no altar, eu vou orar com você. Talvez você precise chegar aqui no altar e dizer assim, eu quero começar esta caminhada com Jesus. Talvez falte isso na sua vida, uma decisão ousada de dizer, Senhor,
Como aquele jovem que me disse: eu quero conhecer Jesus, por onde eu começo? E ele ousou tomar essa atitude, e Deus veio na direção dele, porque é assim que Deus faz. Nós dizemos: Senhor, eu quero, e é Ele que se move, não somos nós. Eu quero andar contigo, eu quero te conhecer, Jesus. Talvez você precise renovar a sua caminhada com Cristo. Enquanto nós cantamos, posicione-se. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade que você precisa e a vida que está lhe faltando. Se você desejar chegar ao altar, nós vamos orar por você. Se há algo que precisa ser feito na sua vida, Deus tem poder para fazer, para curar, para libertar, para gerar o novo. Eu não tenho dúvidas disso. Aliás, ultimamente, cada vez eu tenho menos dúvida disso. Baixe sua cabeça. Fale com Deus. O Pai te ouve. O Senhor Jesus nos ouve. Ele conhece o teu coração, eu não.